Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, nossos queridos ouvintes acompanham nosso programa. Então nós faremos agora a continuação da leitura da introdução ao Novo Testamento que nós iniciamos no programa anterior. Segundo, Mateus e Lucas contêm em comum muitas palavras, ditos, sentenças de Jesus, ausentes de Marcos, nos mesmos termos e parcialmente na mesma ordem, embora incrustadas em lugares diferentes na narrativa básica. Estas matérias chamam-se a dupla tradição, Mateus e Lucas, e dela fazem parte, por exemplo, o Sermão da Montanha, as palavras de Jesus sobre João Batista, etc. A explicação mais provável encontrada para este fenômeno é que, primeiro, Mateus e Lucas adotaram Marcos como narrativa básica. Daí o acordo Mateus igual a Marcos igual a Lucas. E, segundo, inseriram nesta narrativa básica uma coleção escrita de palavras de Jesus, ausente de Marcos, e que os estudiosos chamam de que, do alemão Quelle, fonte, hoje perdida. Daí o acordo Mateus igual a Lucas, sem Marcos, mas este acordo é relativo, porque Mateus e Lucas executaram essa operação de modo independente, inserindo as matérias de que em lugares diferentes no roteiro dos seus respectivos evangelhos. Mesmo assim, o observador atento descobre uma relativa coincidência de ordem nas matérias de que usadas por Mateus e Lucas. Evidentemente, Mateus e Lucas integraram nos seus escritos também suas respectivas tradições particulares, por exemplo, os evangelhos da infância de Jesus, que são diferentes em Mateus e em Lucas, e não provêm nem de Marcos, nem de que. Introdução ao Novo Testamento. Cartas Paulinas, Corpus Paulinum. Entre as cartas que levam o nome de Paulo, RM é a carta mais comprida e a mais importante, ocupando, portanto, o primeiro lugar, mas a mais antiga é 1 Tessalonicenses. Classificações, cartas maiores, né? Aqui tem as cartas Romanos 1 e 2 Coríntios, né? Gálatas 1, cartas do cativeiro, Efésios, né? Filipenses, né? E tem aqui o C1, eu não sei qual é o C, né? Primeiras cartas 1 e 2 do Tessalonicenses, cartas pastorais 1 e 2 Timóteo, né? Timóteo e FM, né? O lugar certo de FM seria nas cartas do cativeiro. Cartas aos Hebreus conforme introdução a Hebreus, né? Cartas católicas e Apocalipse. A carta de Tiago, as duas cartas com o nome de Pedro, 1 e 2 Pedro, as 3 cartas de João e a carta de Judas Tadeu, cartas de Judas, né? São chamadas católicas, termo grego significando universais, para distingui-las das cartas de Paulo, escritas normalmente para uma igreja particular.
O último livro do Novo Testamento, conhecido como o Apocalipse, ou Livro da Revelação, contém o nome de seu autor, João, Apocalipse 1, 4, 9, sobre o gênero apocalíptico, conforme introdução ao Apocalipse. Encerra o Novo Testamento não só por sua data tardia, mas sobretudo por causa de sua mensagem de esperança e sua visão final, a Jerusalém Celeste, a nova criação. A partir de agora aqui as páginas estão bem, né? Então, Evangelho... Faltam quantos minutos, Mona Lisa? 10. Tá bom, então tem tempo, né? Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus ocupa o primeiro lugar entre os evangelhos, por ser o mais completo. Composto conforme um plano bem claro, presta-se muito bem para a catequese, imbuído de uma preocupação constante pela comunidade da fé. É o evangelho eclesial por excelência. A igreja dos primeiros séculos considerou Mateus o primeiro evangelho. Pápias mencionam o evangelho de Mateus hebraico, propriamente aramaico. Mas este não existe mais. Talvez tenha sido a coleção dos ditos de Jesus, subjacente ao documento, conforme introdução ao Novo Testamento. A forma definitiva de Mateus, que atualmente conhecemos, parece ter sido concebida para fortalecer na fé os cristãos de origem judaica, os quais estavam sendo pressionados para integrar o judaísmo, que se estava reorganizando depois da destruição do templo, 70 depois de Cristo. Mateus conscientiza os cristãos de que eles é que constituem o verdadeiro Israel, pois em Jesus a herança de Israel se tornou universal. E o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, primeiro capítulo, o nascimento do Messias, genealogia de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Evangelho segundo Mateus 1, 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Profecia, Evangelho segundo Mateus 1, 3. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Evangelho segundo Mateus 1, 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Evangelho segundo Mateus 1, 5. Salmão gerou Booz de Raabe, Booz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé. Evangelho segundo Mateus 1, 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Evangelho segundo Mateus 1, 7. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Evangelho segundo Mateus 1, 8. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Evangelho segundo Mateus 1, 9. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias. Evangelho segundo Mateus 1, 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias.
Profecia, Evangelho segundo Mateus 1:11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Evangelho segundo Mateus 1:12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Evangelho segundo Mateus 1:13. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Evangelho segundo Mateus 1:14. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Evangelho segundo Mateus 1:15. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Evangelho segundo Mateus 1:16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Evangelho segundo Mateus 1:17. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Evangelho segundo Mateus 1, capítulo 1, versículo 18, nascimento de Jesus. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus 1:19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Evangelho segundo Mateus 1:20. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, porque nela foi gerado vem do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Evangelho segundo Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Evangelho segundo Mateus. Um minuto. Hã? Um minuto. 1 minuto? Ixi, então não vai dar para completar não. Falta 1 minuto. A gente completa no próximo, né? Completa no próximo, né? Meus irmãos, então nós paramos aqui por causa do nosso tempo, mas voltaremos no nosso próximo programa com a conclusão do primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus.